bem, esse código, esse novo código, e aqui eu procurarei trazer algumas, longe de trazer aqui alguma espécie de solução para alguns primeiros problemas, né? Mas quero aqui exatamente compartilhar algumas angústias, né? que permeiam o trabalho lá do nosso tribunal. E é isso que me move, né? a essa fala, né? Mas, enfim, estamos agora com esse grande desafio, né? de interpretar, compreender e bem aplicar o Código de 2015, esse que é o terceiro Código de Processo de âmbito nacional, né? Que sucedeu o Código de 73, o Código do Zard, cujo código havia sucedido aquele anterior, de 1939, né? Portanto, o terceiro Código. Tivemos até um episódio relativamente constrangedor, né? Porque houve uma dificuldade inicial, até mesmo no tocante a se estabelecer a data de início da vigência. A doutrina nos oferecia três possibilidades de datas, né? Houve quem dissesse, não, o código entra em vigor 16 de março, outra corrente dizendo 17, uma terceira, que foi a vencedora, apontando o dia 18. Nada obstante, tenhamos uma lei complementar que aparentemente traria a resposta para essa questão, né? Mas o próprio STJ, enfim, acabou tomando lá a iniciativa de discutir esse tema e um dia antes até que essa discussão viesse à tona no CNJ, o STJ adiantou-se e numa reunião plenária definiu que dia a ser observado para o início de vigência do CPC 2015 seria efetivamente 18 de março. Muito bem, e entrando em vigor esse código, né, aí abrem-se várias outras discussões e numa primeira etapa, sem dúvida, né, uns pontos mais tormentosos diz respeito a tudo aquilo que se liga ao chamado direito intertemporal ou direito transitório, enfim, né? Precisamos saber o que é que vale, né, à luz do código anterior, o que é que vale à luz do novo código, enfim, né? E o STJ é um tribunal relativamente novo, né? Ele passou a funcionar, foi criado, né, pela Constituição de 88, passou a funcionar em abril de 89, portanto é a primeira vez que o tribunal se depara com esse tema, né, efetivamente, que diz respeito ao direito intertemporal. E aí o STJ acabou procurando, buscou delinear alguns marcos, né, visando a contribuir com essa temática, né? As obras acerca do direito intertemporal no Brasil não são muito numerosas, né? Há um escrito muito valioso do professor Galeno Lacerda, né, ditado por ocasião da entrada em vigor do CPC 73, né, e isso em nível interno aqui, né, então não se conta com muitos escritos. Agora, mais recentemente, houve o lançamento de uma obra, né, do colega de Pernambuco, professor Leonardo Carneiro Cunha, né, especificamente sobre o direito intertemporal, que também busca trazer subsídios, né, a essa questão. O Código de 73 continha uma única previsão, lá no seu artigo 1211, no último livro, né, dizendo aquilo que nos habituamos a assimilar, né, de que o novo código alcança, né, os feitos pendentes, né, ele opera para frente, ex nunc, né, era o que se dizia no artigo 1211. O novo CPC não se distanciou desse padrão, né, que segue aquela teoria do isolamento dos atos processuais para fins de se
definir a incidência ou não da nova regra. O novo CPC trabalhou essa questão no artigo 14, né, quando diz: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. E lá no seu livro complementar, no artigo 1040 e... deixa eu localizá-lo aqui... 1046, né? Artigo 1046 do livro complementar: ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogadas as leis 5.869, que era o Código de 73, né? E aí vi alguns parágrafos que cuidaram de situações muito específicas, muito peculiares, enfim. Então, atento à necessidade de se definir num primeiro momento questões ligadas ao direito intertemporal, o STJ acabou, em reunião plenária também, né, poucos dias antes da entrada em vigor do Código, fez por editar alguns enunciados administrativos, que evidentemente não tem cunho legal obrigatório, mas pelo menos internamente na Corte tem nos ajudado a orientar nosso trabalho, né? E eu só destaco aqui desses enunciados alguns que me parecem relevantes, né? O enunciado número 2, que diz: aos recursos interpostos com fundamento do Código de 73, devem ser exigidos requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do STJ, né? E, portanto, a significar também que aqueles recursos interpostos pós-vigência do novo CPC, já se haverá de exigir da parte recorrente o atendimento aos requisitos admissionais previstos no Código de 2015. A meu sentir, até há alguma dubiedade, né, quando se coteja a doutrina de um lado, a jurisprudência de outro, e no âmbito da própria jurisprudência há alguma dificuldade, né, claudicam algumas decisões, quando procuram dizer, mas quando é esse momento exato em que se aplica o código anterior ou se passa a aplicar o código novo, né? Então o STJ deixou claro, pelo menos para nós, que o que definiria seria a data da publicação, né, da decisão recorrida, mas não aquela publicação a que classicamente nos habituamos a estudar, né? Eu, pelo menos, os mais antigos, nós até hoje guardo assim, até de forma sentimental, aqueles fechos das sentenças judiciais, né, em que o juiz terminava a sentença, após o dispositivo ele colocava lá P, ponto, aí dava um espaço, na linha de baixo R, espaço, e I, ponto, espaço, P, R, I, é uma coisa para enfeitar, né? Até porque o nosso trabalho é absolutamente sem graça, né? Não tem figurinha, não tem nada, então você precisava criar, né? Mais ou menos nós também, à época, promotores, a gente dizia lá, né, quando fazia os libelos, dizia: o promotor vem por libelo crime dizer o seguinte e tal, e aí colocava também E ponto, S ponto, N ponto, um em cada linha, né? E sendo necessário provará. Mas como que não vai ser necessário? Sempre vai ser necessário. Não precisava dizer que tem que provar a autoria, a materialidade, né? Enfim, mas eram ornamentos, né, de que a gente se valia para tornar o nosso trabalho menos tosco, né, menos enfadonho. Enfim, né? Eu fiquei incrédulo uma vez, eu não me lembro quem, acho que o Zaffaroni, né, quando começou a entrar na moda, né, começaram a entrar na moda os penalistas estrangeiros, né, a gente, na nossa época, lá, né, professor Laurindo, a gente que estudou pelas ordenações do reino, né, a gente só ouvia falar em Aníbal Bruno, Magalhães Noronha, Damásio estava surgindo e tal, né, e um dia eu fiquei felicíssimo quando um colega mais rico, né, me mostrou: olha, eu comprei o Zaffaroni.
O Zaffaroni trazia fotografia dos penalistas, né? Então você via lá a cara do Welser, do Jacobs, né? Strattenberg e tal, era diferente, né? Tipo de um livro lá, Direito Penal Funerário, também aparecia lá a foto, enfim, de fato, nós, né, pelo menos antigamente, hoje não, hoje tem a modernidade aí, né? Era digital, a gente que é do tempo analógico, o que tinha mais apelo visual realmente eram as nossas aulas de medicina legal, né? Livro do Hélio Gomes, etc., aquelas fotos de cadáveres maravilhosos, lá, cortados e tal, né? Aquilo deixava a gente... embora eu nunca tenha entrado, né, numa sala de necrotério, eu fugi dessa aula, né? Não assisti essa aula lá com o professor, não quis ver os cadáveres, né? Mas, enfim, eu dizia, né, desse aspecto, né, só para lembrar o seguinte: a publicação, de acordo com o que compreendemos do tribunal, essa publicação é a publicação levada a cabo por meio do Diário da Justiça. Diferente, portanto, daquele sentido que aprendemos nos manuais, né, em que a publicação significava tão somente o juiz entregar em mãos do escrivão o processo com a sentença, aí o escrivão certifica que nessa data torno pública. Então não é essa data que vale, nem a data em que a decisão é proferida no órgão colegiado, como eu vi já em alguns acordos do próprio STJ recentemente, né? A data que define o código aplicável é a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, né? O TJE. É essa data para nós que definirá. E aí, claro, deixamos de lado outras discussões, tá? que no direito intertemporal e na perspectiva dos recursos dizem, isso é regra de procedimento, isso é regra de julgamento, enfim, então algumas peculiaridades que preferimos, né, não nos aprofundar nela e usar esse parâmetro da data da publicação. Então, o que se confere é isso: quando é que a decisão recorrida foi objeto de veiculação em diário? Foi no dia 17 de março. Então, aplica-se todo o regime do CPC anterior na ferição dos pressupostos. Se a decisão tivesse sido publicada em 18 de março, dia número 1 da vigência do Código, então aplica-se toda a estrutura já do novo CPC. Parece, evidentemente, muito básica, né, essa constatação, mas era preciso que isso viesse expresso, né, pelo menos, como digo sempre, em nível interno, né, para que o STJ não viesse, eventualmente, correr o risco de produzir decisões contraditórias nesse âmbito, né. Chama atenção também para o que envolve os enunciados administrativos 5 e 6. Né? Eu falei do 2, o 5 e o 6 dizem respeito, né, àquele tema que causou, efetivamente, vem causando alguma preocupação para os legisladores, né, no âmbito dos recursos, para os relatores. O 932, que cuida dos poderes do relator, né, que corresponde ao antigo 557, ele diz lá em dado momento que se o relator constatar alguma deficiência, né, uma deficiência formal, ele não deixará de conhecer o recurso desde logo. Ao contrário, ele deve antes intimar a parte recorrente para que sane a deficiência, né? Então isso tudo naquela perspectiva de que o quanto possível, né, deve-se empreender esforços para que o mérito do recurso seja julgado, né, sem que alguma filigrana processual atrapalhe o enfrentamento desse mérito, né, que é o que mais importa no contexto, né? Então, há duas regras no novo CPC, a do 932 e a do 1029, parágrafo 3º, né? O 1029, parágrafo 3º, eu leio aqui para os senhores. 1029, parágrafo 3º. O Supremo Tribunal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. Tem que ser tempestivo, né?
até porque se não for tempestivo, não há mais espaço para considerações outras, né? Então, o Supremo ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave, né? É uma regra dotada de um elevado grau de indeterminação, né? Ela resvala para o subjetivismo do relator, né? Do julgador dos tribunais, né? O que para mim pode ser um vício não muito grave, capaz de ser alvo de sanação, para outro colega pode ser que não, né? Então a regra aqui ela ficou, de certo modo, uma regra muito aberta, né? Ela não primou por uma objetivação maior, né? Mas, enfim, à vista desses dois dispositivos, o STJ deliberou no seu enunciado número 5. Nos recursos tempestivos, perdão, estou com um pouquinho aí de tosse resfriada, isso atrapalha, peço a compreensão dos senhores, né? Nos recursos tempestivos, interpostos com fundamento no Código de 73, não caberá abertura de prazo prevista no 932, parágrafo único, combinado com o 1029, parágrafo 3º. Então, para aqueles recursos interpostos contra decisões publicadas até 17 de março desse ano, não caberá, pelo menos no STJ, os relatores não intimarão a parte para que corrijam essas eventuais imperfeições, diante, portanto, dessa linha de corte adotada pelo tribunal. E aí, o enunciado número 6, logo a seguir, né, ele vem dizer: nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no Código de 2015, já, portanto, recursos contra decisões publicadas após 18 de março, somente será concedido o prazo previsto no artigo 932, né, combinado com o 1029, para que a parte sane vício estritamente formal. O STJ acabou não resolvendo nada, né, também aqui, quando somente vício estritamente formal. E mesmo um vício formal pode suscitar questionamentos, né? Para um pode parecer formal, para outro eventualmente poderá parecer uma situação ligada já a um aspecto de substância, né, do tema a ser julgado. Mas o que valeu aqui pelos enunciados 5 e 6 também foi a proposta de traçar a linha divisória quanto à aplicação ou não dessas novas regras inovadoras, né, que prestigiam, como disse, o julgamento do mérito do recurso. O último enunciado que gostaria de destacar aqui nesse rol, o enunciado número 7. Somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Né? Então, aqui a preocupação do tribunal com esse aspecto relativo à chamada sucumbência recursal. Agora vem, portanto, como uma norma absolutamente inovadora, né? Não imaginávamos isso, trabalhávamos nos tribunais até então com a possibilidade da imposição de multas, né? Por exemplo, nos embargos de declaração, as multas previstas em sede de agravo interno, né? Aquelas decorrentes da litigância de má-fé pelo uso inadequado de medidas recursivas, né? Mas não nos preocupávamos até então com esse aspecto referente à necessidade, portanto, de que quando o recurso interposto vier a ser desprovido, né, então o tribunal terá de se defrontar agora com essa questão que envolve a fixação de honorários, ou a majoração, como diz a lei, né? A lei vai majorar. Então hoje, claro, no STJ, talvez o que mais aguardemos, a nossa torcida sempre, é que quando um recurso chegue lá em Brasília, né, o tribunal de origem já tenha fixado os honorários de sucumbência no máximo, que aí não teremos trabalho. Né? Então, toda vez que o recurso seja desprovido, então já está no máximo, não tem que mexer mais.
porque fora daí haverá efetivamente muita complicação. Nós teremos de aprender como fixar essa majoração. Tá? Eu tenho notado, o Supremo já começou a dar uma pequena amostra de que elevará a pena ao máximo. Tá? A pena não, os honorários. Elevará uma pena do adversário. Né? E a gente observa nesses primeiros espasmos de jurisprudência em torno da sucumbência recursal, a gente já vê, eu localizei no STJ um precedente do ministro Humberto Martins, dizendo, olha, eu estou aqui majorando os honorários recursais, mas faço isso com a finalidade eminentemente pedagógica. Tá? O Supremo tem decisão, acho que precedente do ministro Celso de Mello, dizendo, não, aqui a finalidade com que se majora os honorários de sucumbência, a finalidade aqui é inibitória. Tá? Ou seja, desestimular a parte recorrente no sentido de que se abstenha de interpor recursos com baixo potencial de acolhimento. Então, penso que o código hoje, o novo código, traz uma mensagem importante para os recorrentes. Tá? A mensagem de que o recurso deve ser interposto de forma responsável. Tá? Porque vai ser muito difícil ao advogado explicar ao seu cliente, puxa, eu só tinha recebido aí o encargo de pagar honorários de 5% ou 10% sobre o valor da causa, agora com esse recurso interposto, isso foi dobrado, foi o teto máximo. Tá? Então é muito importante, né, essa percepção do recurso com responsabilidade, né? Não mais aquele recurso, né, para se ganhar tempo, recurso procrastinatório. E pelo menos no STJ, digo aos senhores, que às vezes perde-se um tempo assim grandioso discutindo-se honorários. Né? É uma questão medonha, porque o ministro que provém da advocacia, ele tende a ter um olhar mais complacente, mas vamos ter que aumentar. O ministro que, como eu venho do Ministério Público, eu já sou um pouquinho mais, um pouquinho menos bondoso com questão de honorários. Né? Então há uma mescla de percepções com relação a esse tema. E eu estimo que nós, daqui por diante, no STJ, passaremos a consumir um tempo significativo nos nossos julgamentos para definir essa questão de majoração de recursos no caso a caso. Né? Isso vai gerar depois novos recursos. O sujeito vai dizer, não, você elevou em patamar pouco suficiente, enfim. Né? Então é preciso, vai ser preciso realmente que nos aperfeiçoemos, né? Aprendamos, aperfeiçoemos a técnica de impor os honorários de sucumbência. Né? Mas enfim, eu só fiz só trouxe esse primeiro olhar, né? para relembrar os senhores e as senhoras, né? De como foi o comportamento do STJ frente à entrada em vigor do novo CPC. Né? No primeiro instante, definindo a data dessa vigência, 18 de março, e num segundo instante, né, já traçando alguns enunciados que, se imagina, possam nos ajudar, né, a trabalhar com aspectos atinentes ao direito intertemporal, no plano dos recursos. Muito bem. Houve de outra sorte uma preocupação do tribunal, que foi a seguinte. Tá? Hoje, quando se verifica o conteúdo do artigo 932, que trata dos poderes do relator, em qualquer dos tribunais do país, né, o 932, ele nos dá as hipóteses em que o relator poderá deixar de conhecer, né, de um recurso qualquer, para logo em seguida, no mesmo dispositivo, inciso seguinte, dizer:
Não havendo barreira ao conhecimento, aí o relator poderá individualmente e deverá enfrentar o mérito desse mesmo recurso, dando ou negando provimento a esse recurso. E as hipóteses que autorizam esse julgamento monocrático pelos relatores, essas hipóteses, elas vieram presas notadamente aquelas situações em que o recurso veicule uma pretensão em conformidade ou em desconformidade com a jurisprudência consolidada, seja esta jurisprudência assentada por meio de súmulas, súmula vinculante, súmula não vinculante dos tribunais, mesmo súmulas dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, e também a possibilidade de enfrentamento do mérito do recurso, singularmente pelo relator, quando a pretensão veiculada esteja de acordo ou esbarre em decisões consubstanciadas em repetitivos, onde se tenha no Supremo reconhecido repercussão geral, também decisões colhidas em sede de assunção de competência. Mas o que é que o legislador do Código de 2015 suprimiu desses poderes do relator? E existia no 557 do Código Revogado a possibilidade de que tais julgamentos monocráticos pela relatoria ocorressem com base na chamada jurisprudência predominante. E aí o STJ acabou se assustando, disse, puxa vida, se eu não puder lançar mão como fundamento para decidir um recurso, se eu não posso lançar mão de um fundamento vinculado à jurisprudência dominante, embora, portanto, dominante, mas não cristalizada no âmbito de uma súmula, de um recurso repetitivo, no âmbito de um recurso no Supremo, em que se reconheceu a repercussão geral, aí o que é que aconteceria? Eu não posso mais decidir com base em jurisprudência apenas dominante, e teria de levar efetivamente muitos e muitos recursos para apreciação do colegiado. E houve vozes, portanto, no tribunal que raciocinaram nesse sentido. Não, nós precisamos ajudar os advogados. Os advogados não se aperceberam do problema que haverá um retardamento na entrega da prestação jurisdicional. Se eu não posso mais julgar com base em jurisprudência dominante, tudo é levado para o colegiado, nesse quadrante. Isso pode fazer com que haja um atraso na entrega da prestação jurisdicional. E aí o STJ, portanto, de maneira expedita, já nos estertores de vigência do Código de 73, acabou editando a súmula 568, que diz: o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. É verdade que por meio dessa súmula o STJ acaba, por assim dizer, acaba convertendo-se aqui num legislador. Mas tivemos o cuidado de dizer que esse verbete se aplica interna corpore, apenas no âmbito do STJ, sem com isso querer vincular aos demais tribunais. Mas enfim, eu não confesso, o professor Marinoni, o professor Sandro, não vi ainda uma manifestação mais explícita da doutrina acerca da 568. Eu até temi que sofrêssemos um bombardeio. Bombardeio como, por exemplo, no caso do pedido de vista, em que o CPC de 73 já dizia que a vista, ela não ultrapassará o prazo de 10 dias, etc. Mas o STJ tinha já uma previsão, aliás, não tinha previsão expressa, mas era muito comum que os pedidos de vista atrasassem muito o julgamento, porque o relator diz, poxa, é um prazo impróprio, eu não tenho que me preocupar e vou devolver quando quer. Sabemos disso no STJ, no Supremo, há casos até absurdos, em que quem pede vista demora anos para devolver. Então o STJ ele optou agora por
colocar em seu regimento, né, seu regimento interno, por meio da emenda 22, emenda regimental 22, tudo isso na última semana, antes da vigência do novo CPC, previsão de que o nosso prazo de vista será de 60 dias, prorrogáveis por mais 30. E nesse ponto a doutrina tem realmente sido mais contundente contra essa previsão regimental, né? Talvez aqui um que mais tenha de forma, um dos que mais acidamente vem se insurgindo contra a STJ, o professor Lênin Streck, né? Essas escritas, ele diz, onde é que se viu, né? Como é que pode? Mas a compreensão do colegiado, do lado pleno, foi no sentido de que questões que suscitam pedidos de vista são questões efetivamente relevantes, né? Porque a regra, né? A regra induz a que prevaleça, não raro, né? Aquilo, acho que o professor Vicente Greco, uma vez eu li nele, se não me engano, ele falava da síndrome da colegialidade, né? A tendência, eu não aguento nem cuidar dos meus recursos, né? Sobre minha relatoria ainda vou prestar atenção, vou procurar confusão no recurso de outros relatores? Não, eu acompanho, né? Com o relator e tal, né? E aí aquelas coisas que até caem no anedotário, né? Acorda o sujeito lá dormindo na sessão, diz, com o relator, mas excelência, o relator é vossa excelência. Tem que decidir, né? Não pode... Enfim... Mas então o STJ editou essa súmula 568, ela já desborda, portanto, do artigo 932. Né? Mas foi nesse bom propósito de assegurar a efetiva entrega da prestação judicial dentro de um prazo razoável, que aliás é um dos pilares que move, né? que está no centro desse novo Código de Processo Civil, né? A observância, o princípio da duração razoável do processo, regra inscrita lá no rol das garantias individuais, artigo 5º, inciso 78. Né? Mas é importante que quando se leia o inciso 78, né, que se perceba que lá se diz, olha, toda assegurada a duração razoável do processo, assegurando-se, porém, os meios para que isso seja possível. Né? E esses meios abrangem não só a estrutura pessoas, enfim, de equipamento, né? Mas também meios legais. Eu até vislumbro o CPC como uma dessas manifestações. O CPC pretende ser uma forma de expressão, enfim, né? De um mecanismo capaz de contribuir para a celeridade na entrega da prestação jurisdicional. E eu devo né? Vou iniciar a descida da minha serra aqui, né? Para dizer o seguinte: esse novo código, ele traz aqui um aceno, né? No sentido de que se espera que doravante os tribunais, e talvez com mais rigor, os tribunais superiores, né? Eles cuidem, né, de seus comportamentos no sentido de recuperar a credibilidade da atuação das cortes recursais. A credibilidade que ao longo do tempo foi muito desgastada, quem sabe pelo excessivo volume de processos. Ontem ainda falávamos isso, né? A LATRE, né? Essa dificuldade de compreender como é que pode uma mesma Câmara do Tribunal, no mesmo dia de sessão, emitir duas decisões díspares sobre o mesmo assunto. Né? E no STJ, no Supremo também acontece. Eu nunca compreendi isso. Né? Nunca compreendi, mas hoje eu começo a perceber que se isso existe, uma das razões centrais decorre exatamente do número excessivo de recursos a serem apreciados. Quando se aprecia 200, 300 recursos numa mesma sessão, evidentemente você pode ter algum tipo de problema, né? Porque não trabalhamos sozinhos, nós dependemos, não é, da contribuição permanente que se pauta na confiança
dos colaboradores da nossa equipe. E por vezes chega lá um colaborador novo e por alguma razão não se faz uma varredura inicial e se louva num precedente, uma decisão anterior que já foi superada, uma compreensão que já foi superada, né? E nós experimentamos esses momentos de constrangimento, né? Quando a gente diz assim lá na turma, mas escuta, ministro, Vossa Excelência está divergindo, mas leia o corpo do meu voto, eu estou citando um precedente de Vossa Excelência. Né? Já, é mesmo, mas eu estou mudando. Ele diz assim, eu estou mudando. Né? Eu no STJ já tive de retirar da emenda precedente que eu invocava de um dos componentes da turma. Ele disse para mim, não, Coquina, tira essa referência que você fez, eu não me reconheço nessa emenda. Ele diz isso. Então, as coisas não podem ser assim, na verdade. Não é isso que se espera dos tribunais. Então, o que o Código de Processo Novo traz, isso de forma muito visível lá no título 3 da parte especial, quando passa a disciplinar o andamento dos processos nos tribunais, os meios de impugnação, né? O 926, ele fala exatamente isso. O 926 diz, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e mantê-la estável. Uma jurisprudência que não oscile, uma jurisprudência que não leve um ministro aposentado do STJ, que à época ainda na ativa, disse assim, olha, eu estou preocupadíssimo. A nossa jurisprudência do STJ, ela está sendo produzida aos moldes daquele equipamento de brincar na praia, né, do Banana Boat. Diz assim, puxa vida, ministro Humberto Gomes de Barros, né? Ele diz, olha, não pode o jurisdicionado ser surpreendido, o barqueiro lá, o piloto do Banana Boat, fingir que vai para a esquerda e do nada vai para a direita. Então isso causa muito problema na vida do país. Né? Você vai fazer o planejamento tributário da tua empresa e você acredita mesmo que você, como importador de mercadoria, importador que vai revender internamente, você acredita que o IPI não vai incidir por uma segunda vez na revenda interna, porque a jurisprudência do STJ está dizendo isso nos últimos 10 anos. Aí você ingressa nesse ramo da tua atividade, passa a importar, e aí o STJ, um belo dia, diz, não, incide sim na saída, não há bitributação. E aí você mata o comerciante, você mata o industrial, ele é surpreendido, né? E sem maiores justificativas. E é nesse ponto que precisamos perceber o seguinte, a nova lei, ela diz isso, e já no artigo 927, ela diz, todo mundo vai observar a jurisprudência do Supremo, né? O que ele decidir na ADI, o que ele decidir em repercussão geral, etc. E dali para baixo, todos os tribunais observarão o que decidir o STJ em repetitivo, e daí até se chegar ao primeiro grau. E por que isso é importante? Porque nós hoje, a gente observa isso, e eu falo aqui sem constrangimento, nós vemos que no STJ julga-se de uma forma nas sessões, que são os agrupamentos de 2 a 2, a primeira sessão, que engloba a primeira e segunda turmas, casos de direito público, a segunda sessão, terceira e quarta turmas, casos de direito privado, e a quinta e sexta, casos de direito penal. Então, a primeira, a segunda e a terceira sessão decidem questões de relevo, só que daí o ministro, quando vai julgar na sua turma individualmente, ele não acompanha a jurisprudência fixada pela sua sessão. Isso é muito ruim. Diz, não, mas eu fui vencido na sessão, eu não tenho obrigação de acompanhar o precedente da sessão. Claro que tem obrigação. Faz o que quiser, ressalva, né? Que no fundo é uma grande bobagem, né? O que adianta para a parte dizer, que bom, ele ressalvou, mas o voto dele foi contra mim, né?
Não tem lá muito sentido prático. Mas ele ressalva. Esse modelo do novo CPC, ele é capaz de engessar as nossas iniciativas, ele é capaz de prejudicar a evolução interpretativa do direito? Me parece que não, porque o próprio 927 já traz as ferramentas para dizer o seguinte: olha, quando houver um estado de situação diferente, será possível provocar as cortes para que revejam não só suas súmulas, mas para que revejam suas decisões dadas em repetitivo. E isso com ouvida da sociedade, a ouvida do amicus curiae, a ouvida de interessados em sede de audiências públicas. Então, a partir de agora, como é necessário ter-se mais cuidado para se produzir uma decisão em sede de repetitivo, que até agora o que a gente vira é isso, acho que o professor Marinoni, o professor Santos, que são estudiosos do tempo, eles devem ter percebido, às vezes o que se decidia em sede de recurso repetitivo no STJ nada tinha a ver com o conteúdo do despacho que afetou o recurso como repetitivo. Por vezes acontece isso. Nós decidimos, quando a gente vai ver lá, o relator tinha dito: olha, afeto por conta desse e daquele ponto. Só que depois é esquecida a razão da afetação, o motivo que determinou a afetação. Então a nova legislação exige cuidados redobrados agora dos relatores, no sentido de bem delimitar o tema objeto da afetação para fins de repetitivo. É preciso que se indique com clareza o fundamento jurídico que orientará os debates da Corte. Para quê? Para que na sequência possa haver uma possibilidade adequada de os demais tribunais, os juízes na primeira instância, os juízes eles possam localizar com clareza nas decisões dadas em repetitivo qual foi o fundamento determinante, a razão da decisão, a chamada ratio decidendi, para que eu possa então dizer efetivamente o que essa parte está solicitando ou o que o seu adversário está repelindo se acomoda a esse precedente dado em repetitivo. Então nós vamos trabalhar hoje mais ou menos, se eu pudesse me servir aqui de uma ilustração, nós vamos trabalhar mais ou menos na perspectiva de compreender e enxergar os precedentes em repetitivo como sapatinhos de Cinderela, em que eu tenho uma causa e eu vou de alguém alega, olha, tem um precedente, se ajusta a essa causa, no sentido de possibilitar o acolhimento ou o desacolhimento da pretensão do autor. E aí o que é que o juiz vai fazer? O que é que os tribunais vão fazer? E nós faremos lá, escuta, vamos pegar aqui essa causa, e vamos colocá-la naquele sapatinho, para ver se ela entra direitinho no pé da Cinderela. Se houver esse ajuste, aí sim eu poderei me servir desse precedente. Esse precedente ele será obrigatório naquele caso. Então é importante hoje que nós compreendamos a grave missão que temos. Nós precisaremos ter olhos clínicos, sob pena de tudo isso que o novo CPC projetou não lograr êxito. Eu não posso sair por aí dizendo assim, opa, eu ouvi dizer que há um precedente XY, então eu vou adotar esse precedente e vou julgar improcedente, eu vou julgar procedente. Não, eu preciso examinar com cautela em que ambiente fático aquele precedente foi formado, quais foram os lineamentos jurídicos, objeto de discussão. Isso tudo dentro daquela estrutura tradicionalíssima que nós temos em nosso direito processual. Continua tudo igual.
Na petição inicial, o autor tem que indicar o fundamento fático e o fundamento de direito. Na contestação, a parte aduz a sua defesa, de acordo com determinados fatos que ela expõe e de acordo com a consequência jurídica que ela quer extrair dos fatos. O juiz cauteloso, atencioso, na audiência de saneamento, como diz lá o 357, o juiz haverá de dizer de maneira clara quais são os pontos de natureza fática a serem esclarecidos, para bem poder deliberar sobre a prova aplicável, saber que prova deferir, e vai o juiz também, no saneador, ter de dizer quais são as questões jurídicas. Por isso, quando alguém diz assim, mas como é que funciona esse raio desse pré-questionamento? E o tribunal diz que não está para questionar. O pré-questionamento começa na petição inicial. Ele prossegue lá na contestação. O saneador vai ser um ótimo indicativo para que saibamos no tribunal se o tema foi ou não pré-questionado, porque no saneador o juiz vai dizer o que é importante do ponto de vista jurídico. Ele tem um quadro fático delineado e ele vai dizer, para esse quadro fático, interessa qual o fundamento jurídico? Qual é o fundamento jurídico aplicável aqui? Eu posso extrair desse fato comprovado essa consequência jurídica? Sim ou não? Então, a partir daí, eu passo a ter o desenho, passo a ter o arcabouço da questão jurídica. Mas é preciso, como eu disse, a partir do momento em que esses precedentes de natureza obrigatória forem sendo formados, que nós saibamos tirar proveito deles. Porque a ideia é essa: quando você tiver precedentes fortes, a parte nem ingressa mais com a ação. O advogado há de dizer, olha, não adianta, já há um precedente nessa linha contrário ao seu interesse. Eu não vou recorrer, cliente, porque eu sei que já houve a edição de uma súmula, de um precedente, de uma assunção de competência, há um IRDR definido nos tribunais locais, referendado eventualmente pelo STJ, pelo Supremo. Mas para isso, portanto, como eu disse, é preciso que se examine com lupa as causas, para saber se ela ostenta aquele perfil fático e aquele perfil jurídico que deverão ser objeto de identificação nos precedentes. Porque não adianta sair por aí invocando precedente de tudo que é lado e esse precedente não se acomoda ao caso concreto. Por isso a importância de saber se fazer a distinção dos casos, distingue, e essa distinção é importante. Quando o Código trabalha, logo depois do indeferimento da inicial, a improcedência liminar do pedido, uma das hipóteses que admite a improcedência liminar é exatamente essa. Quando o juiz percebe que o pedido formulado pelo autor esbarra num precedente, dado repetitivo, por exemplo, numa súmula. Mas eu preciso fazer essa operação de ajuste, caso é mesmo ou não. Porque isso poderá conduzir ao quê? A um desserviço à celeridade. Inclusive, antes da nova lei entrar em vigor, em março, todos aqui acompanhamos, houve uma alteração importante no Código de Processo Novo, por meio da 13.256 desse mês de fevereiro último. E um dos pontos que se acrescentou no novo CPC foi esse, dizendo, olha, agora cabe ação rescisória com base no antigo fundamento da violação de literal dispositivo de lei, caberá ação rescisória sempre que eu invoque o fundamento de que a decisão rescindenda ela não observou com adequação o precedente, ela não efetivou a distinção de maneira adequada. E aí o autor da rescisória dirá, exatamente, esse caso não poderia ter sido solucionado como foi com base no precedente X, porque aquele precedente não ostenta as peculiaridades fáticas jurídicas relativas ao meu caso. E aí eu vou demonstrar na rescisória, sob pena até de deferimento da inicial, eu vou ter que dizer na rescisória aonde é que houve a dessintonia.
Então esse é o ponto. Desculpe até me servir desse simbolismo, né? Falar lá da Cinderela, mas parece que é essa a ideia, né? Para bem se tirar proveito e não se cair em armadilhas que possam prejudicar a celeridade na entrega da boa prestação jurisdicional. Eu só gostaria agora já de encerrar. Seriam tantas coisas para falar, né? Mas eu estou mais interessado em ouvir os colegas que virão depois, né? Vejo aqui a professora Rogéria Dotti, né? Também prestigia aqui o evento. Eu gostaria de dizer tantas outras coisas, mas evidentemente, né? Eu não estou aqui no júri, né? Não disponho das 2 horas, embora o plenário seja, né? Mas eu queria me reportar aqui a um fato que ocorreu numa das sessões de que participei no último ano, no ano passado. Eu estava acompanhando atentamente o relator do caso. Ele lia o seu voto, acho que até era o relator, o ministro Napoleão Maia, na primeira turma, né? Colega querido, estimado, né? Napoleão. Aí era um caso de improbidade administrativa. E é um caso que verdadeiramente interessou o colegiado, é uma situação muito singular, né? E como a gente sabe, há casos que despertam, suscitam, né? Maior atenção, e isso até foi objeto de uma discussão que tivemos ano passado, lá no plenário, né? Para se saber se um advogado poderia ir à tribuna na sustentação para ler, né? a sua tese, ao invés de falar sem papel. A conclusão a que se chegou, né, foi exatamente essa, dizer, olha, por maioria, é verdade, né, mas olha, não adianta a gente aqui querer dourar pílula, né, com ou sem papel, com ou sem leitura, né, no mais das vezes o colegiado não dá bola para sustentação, porque ele já vem para a sessão com o seu voto pronto, ele já leu o voto do relator, que ele recebe antecipadamente. E, portanto, se ele não destacou, né, nós temos lá um modelo que a gente faz destaque, né, eu destaco, então não pode passar em lista, não pode passar no blocão. Né? Mas quando eu já tenho minha percepção pronta, né, então para mim tanto faz que a parte venha ler, ou é uma pena que faça isso, que venha ler, e às vezes nem lê com tanta fluidez, né, fica pior ainda. Né? Mas a conclusão foi essa, são os azares da vida. Se você contratou um advogado que só sabe ler, né, é um problema sério, né? Como se contratou um médico ruim, você vai operar apendicite, sai de lá sem o calcanhar, a perna, né? Isso aí faz parte do jogo da vida, né? Mas em vida liberou-se que não, tem que deixar, o advogado faz como quer, ele é um profissional liberal, autônomo, a relação dele é de confiança com a parte, se a parte o contratou é porque acredita na metodologia que ele emprega e, portanto, não há que se preocupar com isso, né? Eu até dizia, né, quando eu fazia, está aqui a desembargadora Astrid, né, na 4ª Câmara Civil, querida 4ª Câmara Civil, né, nós fazíamos lá as sessões, então, e eu como representante do Ministério Público, né, procurador, sentado ali, ouvindo, etc. E não raro o que acontecia, e isso acontece lá no STJ, acontece no Supremo. Né? O que acontecia é que depois de alguns minutos, o advogado estava fazendo a sustentação oral, olhando para mim, que era o único que não tinha voto. Né? Porque ele olhava para o desembargador, ele estava lá, abrindo a Veja, outro na tela, e hoje com tela, então, com monitor, então uma preocupação, hoje nós dizemos, olha, Coquina, desvira o teu monitor, põe mais para cá, porque alguém pode olhar, mas eu não olho, eu não fico lá. Mas foi uma orientação que eu recebi de início. Alguém pode fotografar, mas eu falei, se fotografar o quê? Eu não vou ver mulher pelada. Qual é o problema? Não, mas tem gente que fotografa lá de cima, quer saber e tal. Né? Mas enfim, esse é o ponto, né? Quando, a
casos, portanto, não mais 2 vezes, em que a sustentação oral acaba sendo inócua, né? Acaba sendo inócua porque a decisão já está tomada, enfim, né? Mas eu dizia que se não houver esse comprometimento de todos os intervenientes do processo, juiz, advogado, promotor, se não houver esse comprometimento com essa nova ideologia trazida pelo CPC, a ideologia de se racionalizar o trabalho em busca da satisfação, do cumprimento, da concretização de princípios como da segurança jurídica, da previsibilidade, e que em última análise vão desaguar no atendimento ao princípio da igualdade. Como é que você vai dizer para 2 vizinhos, como é que você explica para os 2 vizinhos que, tendo uma causa idêntica, a do vizinho A foi acolhida e a do vizinho B não foi no tribunal? É muito duro. Aí dizem, mas é a loteria jurídica. Não dá. Eu não pago imposto para me submeter ao Estado, no sentido de que o Estado me devolva uma resposta lotérica. Não é para isso que eu pago imposto. Nós prestamos serviço no judiciário. Nós devemos obediência ao artigo 37 da Constituição. Por isso eu gostei quando o CPC incorporou explícita, já está na Constituição, nem precisaria. Mas é bom o CPC, nas primeiras regras, dizer que o judiciário deve atuar com eficiência. Trouxe algumas coisas que não são de pronta percepção, né? Olha, agora vai ter que observar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. É difícil a gente saber, né, critério da ponderação, o que é proporcional, o que é razoável. A razoabilidade eu sempre compreendi a partir de Bang Bang, que eu gostava de ver quando eu era piá. Todo sábado à tarde eu ligava a TV, tinha um Bang Bang lá que eu gostava. E sempre na hora, poucos segundos antes do rapaz ser enforcado, alguém puxar a cordinha lá, aí alguém vinha lá, né, daqueles que estavam assistindo, e dizia, olha, xerife, seja razoável, né? Não enforque. Então, esse é o princípio da razoabilidade. Para aquele sujeito, não era razoável enforcar o indivíduo. Né? São dados assim que, como eu disse antes, resvalam para um certo grau de subjetivismo. E esse subjetivismo é que tem sido perigoso, tem gerado a dispersão. Todo mundo arrisca recorrer, por quê? Porque ele diz, olha, sempre tem um desprevenido lá, um distraído que pode decidir do jeito que eu quero, embora tenha 8 mil precedentes contrários. Eu acredito que isso possa acontecer. E as coisas não podem se passar dessa forma, exatamente porque senão nós ofenderemos a esses preceitos, a essas garantias do tratamento igualitário, da segurança. E aí eu dizia daquele caso, eu prestando atenção, eu falei, eu vou à sentença desse juiz, acessei a sentença, para saber como é que o juiz tinha decidido em primeiro grau. Aí comecei a ler o relatório, e um relatório muito bem escrito até, muito bom, muito lúcido. Aí depois que acaba o relatório, o juiz diz assim, é o relatório, passo a decidir. Ele disse, passo a decidir. Aí, sabe o que ele escreve na primeira linha, o juiz? Ele inicia a sua fundamentação dizendo assim, esclareço ou advirto a saída, aquele acraseado, ele é bom em português, advirto a saída que não são daqueles magistrados que se deixam orientar por decisões do STJ e do Supremo. Esse juiz vai dar um trabalho dos infernos, né? Dentro dessa nova concepção que o Código de Processo nos traz. Então não dá, eu queria atuar de forma subjetiva. Aí você não pode ser juiz, você não pode ser promotor. Aí você vai ter que ser advogado privado. O advogado ele vai levantar a tese que ele quer. O advogado público também não tem essa liberdade. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão, né? Não é dizer, puxa, eu tenho a caneta, eu só devo respeito à lei e à minha consciência. Eu sei lá o que é que povoa a tua consciência. Não dá para usar esse tipo de artifício, de argumento raso, para gerar, como eu disse, a infelicitação na vida das pessoas, dos litigantes. Então é preciso que nós nos compenetremos disso. Que isso que acontece no STJ e com alguma frequência não aconteça mais.
de nós mesmos sermos os primeiros que desrespeitamos as nossas decisões. Isso é horrível. Vejam como causa um impacto, um desgaste. Posições aqui, eu me lembro agora do Supremo. O Supremo aqui no mensalão diz, olha, não precisa, depois da nossa condenação, não precisa ouvir o Senado, a Câmara para perda de mandato do condenado, do mensalão. E depois, um ano na frente, o Supremo diz, não, tem que cumprir o artigo 55 da Constituição, que desde criancinha fala que ali se precisa mesmo, né, da palavra final do Senado. Então não pode, se a maior corte nos dá esses exemplos de instabilidade, é evidente que aí os demais integrantes, os judiciários, os tribunais, os juízes vão se sentir muito à vontade. Então é essa proposta central que me parece trazida pelo novo CPC. Então nós vamos ter que confiar. Eu preciso confiar, porque se o STJ, o Supremo, decidiram antes, eu imagino que eles enfrentaram todas as peculiaridades. Então não me resta alternativa. Vou criar uma falsa expectativa para as partes. Eu vou querer contrariar o que foi decidido antes. É muito difícil. Então, como eu falo, é uma linha de percepção muito pessoal, é verdade, mas que eu penso vale para todas as instâncias do Poder Judiciário. Vale desde o juiz substituto até o ministro do Supremo, que lá também nós sabemos que há os ministros revoltosos, e as coisas não podem se passar assim. Então, se todos colaborarmos, o Judiciário, em primeiro lugar, aí os litigantes, o Ministério Público, se todos tiverem essa compreensão da importância do seu papel para que o sistema funcione com eficiência, talvez a gente não precise mais ouvir essas estatísticas estúpidas, o STJ julgou 300 mil recursos, não julgou coisa nenhuma. Quer dizer, isso aí é uma bobagem, esses números astronômicos. Então, tudo enfim, me leva a dizer sempre, bem-aventurado quem não precisa entrar na justiça. Uma pena ter que dizer isso, mas eu quero daqui a algum tempo dizer que bom que quem entrou na justiça vai encontrar uma resposta adequada. E sempre naquela percepção de que o nosso trabalho, o trabalho do julgador, hoje, ele é posto sob um certo véu de dúvidas. Não é por menos que desde o Código de 73, e isso repetido agora com muita força no Código Novo, lá se diz, olha, o juiz só julga em última hipótese. Vamos estimular o quanto possível as modalidades de autocomposição. Vamos estimular a conciliação, vamos estimular a mediação, alguns já fugindo para a arbitragem, enfim. Então é como se tivesse ali instalado, no corpo da lei, uma certa desconfiança. Olha, em última ratio, eu vou deixar o juiz decidir. E parece que é uma visão dotada de certa lógica, É muito, muito estranho, eu sempre me perguntei isso. É muito estranho. Eu sou um juiz. Eu nunca vi aquele pai, nunca vi aquela mãe, nunca frequentei a casa deles nos finais de semana, nunca os acompanhei nas férias, não fui levar os filhos para a escola. E esses estranhos transferem para mim a obrigação, a tarefa árdua de dizer quanto custa um filho por mês. Quer dizer, é o rodapé do fracasso humano. Então nós precisamos acabar, não acabar, mas pelo menos ter essa percepção. O professor Kazuo Watanabe fala disso. Precisamos inverter um pouco essa lógica, a lógica da cultura da sentença. Tudo é o judiciário que tem que resolver. Quando antes as partes sabem melhor dos seus interesses, elas vão discutir frente a frente. Porque o juiz, ele é estranho, é neutro, ele julga com o coração gelado. E as coisas não deveriam ser assim. Então, já que estamos deixando no judiciário um papel, a meu sentido, um papel quase que residual, vamos nos incumbir dele com altivez, com eficiência, com técnica adequada, contando com isso, contando dessa forma, no sentido de que possamos contribuir para a efetividade da nossa
da nossa atuação jurisdicional. Desculpe, exagerei. Muito obrigado pela atenção de todos.